Agora nós vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. O que quer dizer? Primeiro, nós temos aí duas retas paralelas, certo? Nós temos duas retas paralelas. Essas duas aqui. Quer dizer que elas não se tocam jamais. Elas podemos estender infinitamente, que elas vão estar sempre uma do lado da outra. Então elas são paralelas. E vamos cortá-las com uma transversal, tá? Eu posso cortar até com mais de uma, mas a gente vai começar com uma delas. Primeira coisa, esse ângulo aqui, em vermelho, pelo nosso critério de oposto pelo vértice, esse aqui também vale a mesma coisa, né? Oposto pelo vértice. Então eu posso garantir que esse azul aqui, independente de saber quanto vale esse ângulo agora, nós já sabemos que o daqui também tem a mesma medida, tá? Os azuis têm a mesma medida, os vermelhos têm a mesma medida. Por consequência disso, nós podemos observar que se nós pegássemos esse segmento de reta e colocasse sobre esse, a abertura do ângulo é a mesma. Então, esse ângulo aqui tem a mesma abertura que esse aqui. As retas são paralelas, elas não podem se mexer e elas ficam sempre na mesma posição. Então, do jeito que essa transversal cortar ela, vai cortar tanto na reta de baixo quanto na reta de cima, formando o mesmo ângulo aqui. Então, por consequência disso, de ser oposto pelo vértice aqui, nós temos que esses ângulos são iguais, esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo também é igual a esse, por consequência, tá? Ou seja, se esse ângulo é igual a esse, e esses dois são iguais, então esse é igual a esse outro aqui, tá? Esses aqui também, certo? E assim, se nós traçarmos esse outro ângulo aqui, esses dois são iguais, que são iguais a esses aqui, tá? Então, vamos colocar como um exemplo. Vamos supor que aqui vale 60. Se esse ângulo vale 60, esse aqui também vale 60, porque é oposto pelo vértice. Esse aqui também vale 60. Eles estão na mesma posição, tá? E esse aqui também vale 60. Então, ó, esse ângulo é igual a esse, tá? Todos têm a mesma dimensão, mesma medida. Eu também posso verificar o seguinte: se esse ângulo vale 60, eu vou agora esquecer um pouco esses outros demais. Observar que se esse vermelho vale 60, esse azul ele tem que ser quanto falta para 180, ou seja, 120. 120 mais 160, 180, tá? O oposto a ele também é 120, esse aqui também é 120, ó. Eles se complementam e esse também é 120, tá? Se eu traçasse uma outra reta paralela a essa, só vai valer se ela também for paralela, tá? Porque o que é ser paralelo? É eu pegar essa reta aqui e transportar ela para outro lado, mantendo a sua direção, mantendo o mesmo posicionamento. Porque se eu mudar a abertura do ângulo, ela deixa de ser paralela. Em algum momento, ó, eu traçando outra reta aqui, em algum momento essa vai conseguir, se eu conseguir continuar crescendo ela, ela vai tocar. E o intuito é que elas não se toquem. Então, se eu traçar, ó, pegar essa reta paralela e dimensionar uma outra reta paralela aqui, esses ângulos também serão iguais, tá? Porque
além dessas duas horizontais serem paralelas, as verticais também são paralelas. Então, se elas são também paralelas, esse ângulo ele continua com essa abertura aqui, tá? Eles são correspondentes, tá? Esse ângulo é correspondente a esse outro por ter mantido elas serem paralelas, tá? Aqui também. Aqui também, então, esses aqui são iguais, que são iguais a esses, oposto pelo vértice, tá? Então, se ela tiver pelo menos uma reta, se ela for somente uma reta paralela, nós temos essas medidas aqui que nós vimos agora. Esse ângulo é oposto a esse e é oposto a esse, que são correspondentes e tem o mesmo valor, tá? Aqui também. E se eu traçar uma outra reta também paralela, essas dimensões elas continuam, tá? Por quê? Porque eu não fiz alteração na posicionamento das retas, elas se mantêm correspondentes.